colocar a repórter Patrícia Calderon aqui na nossa conversa para a gente falar de um assunto muito delicado, mas muito importante, porque o UOL teve acesso a uma dezena de cartas anônimas entregues à diretoria do Santos, acusando o agora ex-treinador Cleiton Lima de assédio moral e sexual. Os documentos estão no inquérito policial que investiga o caso. Patrícia, bom dia, bem-vinda aqui ao De Primeira. Queria que você contasse um pouquinho o que mais chamou a atenção nessas cartas, nessas denúncias. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. Pois é, essa história, novela da vida real, tá longe de ter um final feliz, viu? Na Vila Belmiro, com as sereias da Vila e o ex-técnico Cleiton Lima. Eu tive acesso, me debrucei nas 23 cartas. Antes tinham sido anunciadas 19, mas são 23 no total. E como você perguntou, Domi, o que mais me chamou a atenção foram duas cartas. Uma de uma jogadora que não teve a identificação revelada, já que as cartas foram anônimas, que ela disse que ela sofreu tanto bullying que ela pensou até em suicídio. Já o clube desmente essa versão, dizendo que o departamento médico não teria recebido nenhuma atenção em relação a esta situação. Uma outra carta que me chamou a atenção faz referência à questão de assédio sexual, onde uma jogadora estava comendo um pastel na feira, o Cleiton teria flagrado ela comendo um pastel, ele não gostou por conta da questão da alimentação que não estava correta, e na carta a jogadora diz que neste momento, ao invés dele falar somente da questão alimentar, ele teria olhado para a nádega dela, dando a entender que ela estava em sobrepeso e que a bunda dela estaria grande, dessa forma que está escrito na carta. Só que além dessas duas que me chamaram bastante atenção, vem muitos protestos em relação a trabalho técnico, a falta do técnico aos treinos, a falta de conversa entre equipe técnica e jogadoras, a falta de comunicação, as substituições, as questões mais técnicas relacionadas ao trabalho do dia a dia. Uma outra situação também que uma carta traz, aliás, duas citam, que o Cleiton usava roupas que não eram adequadas para o treino do dia a dia, deixando transparecer o órgão genital dele, que isso incomodava muito as meninas. Isso também o Cleiton nega, disse que ele jamais utilizou nenhum tipo de roupa que vá contra a uniforme que é oferecido pelo Santos. Patrícia, o seu microfone, como bem colocou aqui o Bruno Vinícius no nosso chat, está dando uma picotadinha, não sei se você está com o ventilador ligado, se você desligar. Enquanto isso, eu vou recapitular um pouco essa história, porque o Cleiton Lima tinha sido demitido das Sereias da Vila em setembro do ano passado, quando as acusações vieram à tona, mas aí ele foi recontratado por essa nova diretoria do Santos no início do mês. E aí a gente acompanhou aqui, né, PVC, a gente até trouxe aqui no De Primeira, as dezenas de protestos em todo o Brasil, de quase todos os times femininos nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra essas denúncias. E o que deixa todo mundo muito espantado é que são necessários mais do que 19 denúncias, PVC. Então, assim, não basta a jogadora ou a pessoa que sofreu assédio denunciar, né? Porque parece que não adianta nada. E a gente fica com a sensação de que, óbvio, ele vai ser julgado, mas pelo menos agora está havendo um julgamento, um inquérito, né? Apenas diante de muito protesto, PVC. Eu acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que a cidadania das jogadoras é importantíssima. A gente deu isso aqui como um ponto positivo na segunda-feira. É muito importante todo mundo se manifestar. É muito importante todo mundo ter direito à voz, ser ouvido, a mão na boca, porque elas não estão sendo ouvidas. E acho que isso é absolutamente justo. O Santos tem um aspecto também de explicar por que recontratou se já tinha havido a demissão no ano passado. Aí o presidente do Santos vai dizer, ou pelo menos o Santos disse na semana passada, que o caso não tinha virado inquérito policial, e esse é um ponto importante, no sentido de o que é denunciado não pode ser uma denúncia apenas por carta anônima e pela imprensa. Se é uma questão de assédio, é caso de polícia. E tem que ir para a polícia. Tem que haver o julgamento na polícia. Não basta você dizer...
Agora, o Santos tem uma série de questões. O Santos teve o caso mal explicado do Falcão, que foi mal explicado porque o hotel onde o Falcão morava não pareceu se empenhar numa acusação de assédio. Mas o caso foi arquivado. Se o caso foi arquivado, o Falcão passa a não dever nada para a justiça, porque não se foi adiante. É para ir adiante? Se virar caso de polícia, vai adiante, tem que ter crime. O que é crime tem que virar inquérito. Tem que virar investigação policial. O Santos tem um caso do Robinho no churrasco, que já é desta gestão. O caso Falcão é da gestão anterior, Andrés Rueda. Causou a demissão do Falcão. Depois, não se avançou. É preciso avançar. É preciso saber, porque existe sempre a hipótese que uma investigação pode dizer de não haver culpa. Por isso tem que avançar. E quem tem que avançar nisso também é o Cleiton Lima. Se o Cleiton Lima diz que não é culpado, ele tem que transformar em inquérito e provocar a investigação. E as jogadoras também. Não adianta a gente ficar aqui fazendo... a gente transforma a situação. Tira da profissão do cara, o que parece justo neste momento. Mas a gente precisa ter a investigação até o fim para entender se o índice de culpa, que pode levar à cadeia, ou se existe alguma possibilidade de inocência, que é o que ele está dizendo. O Santos não está se comportando bem, nem no caso Falcão, nem no caso Robinho, nem no caso Cleiton, porque o Santos recontratou apenas tendo por base que, mas não virou caso de polícia, então tudo bem. Não é tudo bem. Os jogadores estão dizendo que não querem trabalhar com ele. Ô, Patrícia, você conversou, né, com o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos? Sim. Eu só queria saber se o meu áudio está melhor ou eu preciso explicar alguma coisa anterior, Domi? Tá ótimo. Mas o que eu falei anteriormente deu para entender? Deu para entender, sim. Só tava um chiadinho, mas agora já passou. Obrigada. Pois é, justamente o que o PVC falou, né? O Marcelo Teixeira disse que eles erraram agora, né? Depois de toda essa polêmica, em recontratar o Cleiton Lima. Disse que agora ele vai tomar a frente dessas investigações internamente, ele mesmo que vai estar à frente de toda a apuração. E só um parênteses, que já existe um inquérito policial que eu também tive acesso, mas que está rolando agora entre o Cleiton Lima e a Luciana Ortega. Porque justamente teve uma reunião no Santos, depois que as cartas vieram à tona, essas 23 cartas vieram à tona, e nessa reunião, a Luciana Ortega teria dito, segundo o Cleiton e toda a coordenação e a diretoria do Santos, que o assunto relacionado ao pastel na feira e de ter levado a questão do sobrepeso dela e ele olhado para a nádega dela, teria sido ela a escrever esta carta no momento da denúncia anônima, né? Então, no momento lá da reunião com as jogadoras, equipe técnica, treinador, coordenação, ela teria sido a única a manifestar a autoria de uma das cartas, que ela seria essa personagem da feira, né? Que estava lá comendo pastel, que ele chegou, disse que ela não deveria estar comendo aquele tipo de alimento, que não era saudável, que o Santos apresentava um refeitório maravilhoso de alimentação balanceada e que ele teria olhado para a bunda dela. Só que eu conversei com a advogada da Luciana Ortega, que é a zagueira espanhola, que a gente está com imagens aí, que descarta totalmente essa possibilidade, desmente a coordenação, desmente a diretoria, desmente o Cleiton, dizendo realmente que ela não escreveu a carta, que ela não se manifestou nessa reunião, que ela não ditou essa carta, que ela fala o portunhol, mas que ela jamais conseguiria escrever um português tão correto, que ela não sabe quem escreveu. Então tá rolando agora uma treta aí no bastidor entre a Luciana Ortega e o Cleiton. Ele abriu um inquérito policial. Esse é um ponto importante também, Domi. É um ponto importante também, Domi. Eu acho que o Cleiton tudo indica que o Cleiton tem culpa no cartório. Agora as pessoas precisam dizer. PVC, mas assim, como é que...
eu não sei como que deve ser trabalhar num ambiente de assédio, mas imagina você faz uma denúncia e o seu clube ignora. Como você vai se sentir à vontade para ir à frente com essa denúncia? Eu acho muito difícil a gente pedir para jogadoras virem à tona agora e assumirem quem fez que carta, sendo que a gente não. A gente viu o que aconteceu Domi, diante de 19 Domi, denúncias. Não é uma pessoa, são 19 denúncias. Domi, eu nunca falei uma coisa sem me identificar. Na minha vida. Nunca. Mas você é homem branco, Nunca. PVC. É diferente. Eu Infelizmente. nunca falei nada sem me identificar. Quando eu digo aqui, o presidente Júlio Casares está governando pelas redes sociais. Quem falou isso? Paulo Vinícius de Melo Coelho. Fui eu que falei. Eu estou dizendo só o seguinte, tudo indica que o Cleiton tem culpa. Mas você precisa se identificar, você precisa denunciar. Como é que assim? Aí o Cleiton fala assim, quem fez foi a Ortega. Ela fala, não, não fui eu, não. Como assim? Como assim? Mas não Precisa... cabe a ele identificar, cabe à polícia fazer a apuração, cabe a quem ouvir as meninas. Tudo na vida tem ônus e bônus, Domitila. Tudo na vida tem ônus e bônus. Uma acusação é o ônus de se dizer quem é que está acusando. Eu não posso fazer uma acusação. Assim, eu acho que tudo indica... O Santos tem que afastar o Cleiton Lima, já afastou. É claro que tem que afastar. Ele pediu para sair, né? O Santos não afastou. Mas as pessoas precisam se identificar. As pessoas precisam dizer, eu, Ortega, estou dizendo que ele falou da minha bunda. Preciso dizer, senão fica a coisa vazia. Como é que eu vou chamar alguém de ladrão, de corrupto, de assediador, sem falar quem é? Agora, é claro que, repito, o Santos tem que afastar. Evidente que tem. Já não tinha que recontratar. Mas o ônus de quem denuncia é se identificar. E justamente, se vocês me permitem... Claro. Diga, Patrícia. Desculpa. Não, só um parênteses, porque inclusive foi feito um exame residográfico, né, da caligrafia para poder identificar, esse trâmite também está sendo apurado. Eu falei com algumas fontes hoje dentro do Santos, que me garantiram também que os inquéritos do clube já foram abertos também. Todos alegam que sim, a Luciana Ortega teria dito nessa reunião, admitido que ela era a autora de uma das cartas, né? E só que agora, durante o depoimento dela, ela recuou, a gente não sabe se por medo, se por pressão ou por orientação da advogada. O que se sabe que essa questão que aconteceu na feira ocorreu, esse momento, que teria sido em março do ano passado, e só depois de 6 meses veio à tona quando elas decidiram escrever essas cartas, né, que foram 23 cartas ao todo, e foram entregues à coordenadora do time feminino, que é a Aline. Então, realmente... Oi. Desculpa, só vou fazer um adendo em relação ao que eu estou falando. Eu acho que elas precisam de proteção. Precisam, mas elas precisam se identificar. Vou dar um exemplo. A recepcionista do hotel onde morava o Falcão. Ninguém sabe o nome dela. E não tem que saber. Mas ela fez uma denúncia e ela se identificou para a polícia. Entendeu? Eu não preciso saber quem é. Exatamente, ela tem que se identificar para a polícia. Não, então, a polícia justo. vai conversar com elas e dar... É exatamente o que eu estou dizendo. A denúncia tem que ser feita para a polícia. Para a polícia elas não se identificaram. Na polícia, nenhuma delas assumiu a autoria. A única que teria assumido, em aspas, nessa reunião que houve no clube, teria sido a Luciana Ortega. Então, nenhuma delas assumiu a autoria perante ao inquérito policial, só para deixar claro. Patrícia, você conversou em off com algumas das jogadoras e ex-jogadoras? Conversei sim, elas pediram para não serem identificadas. Algumas ex-jogadoras dizem que com elas assim, nunca sofreram nenhum tipo de assédio, ou nem moral e nem psicológico. Uma outra disse que sim, que o Cleiton, muitas vezes ele usou palavras de baixo calão para poder se direcionar às jogadoras, não tinha uma comunicação adequada, e que por isso elas decidiram fazer esse manifesto. Então, eu consegui ouvir os dois lados, falei também com o Cleiton, ele disse que está sofrendo muito, que está triste, que está sendo inclusive ameaçado de morte, por isso que ele realmente aceitou esse afastamento, pediu para se afastar.
ele recebeu ameaças graves de morte, ele foi perseguido, ele já está andando com segurança armada, inclusive, contratado por ele. E ele disse que é o momento de recuar e tentar fazer aí a sua defesa. Patrícia, e como é que funciona agora? Quais são os próximos passos? O inquérito está aberto, né? Então a polícia vai investigar agora. Sim, a polícia vai investigar. Possivelmente outras cartas devem passar por esse exame de teste residográfico, que se diz, né? Nesse teste residográfico para poder ver a autoria da letra, porque só a carta que seria a possível carta da Luciana Ortega passou por esse exame. Agora todas as outras vão ser apuradas, vão passar por esse exame. E a ideia agora é que a polícia chame cada uma das jogadoras que estiveram envolvidas nesse elenco lá atrás para prestarem depoimentos, porque no inquérito só 2 jogadoras, além da Luciana Ortega, prestaram depoimento. Então, quer dizer, de 23, apenas 3 que prestaram depoimento, ainda está muito vago, né? Então, o próprio Marcelo Teixeira quer sim que as investigações sigam, ele vai apurar isso de perto. Ele pediu, inclusive, isso é o que é dito nos bastidores lá da Vila Belmiro, que é um assunto que eles não querem mais falar sobre isso com a imprensa, eles querem trazer uma investigação um pouco mais silenciosa para poder realmente entender o que aconteceu, mas que ninguém vai sair fora aí das responsabilidades, que isso vai para frente sim e que só vai acabar quando tiver uma investigação correta, apurar melhor essas investigações, essas denúncias. E o próprio Marcelo falou que o Santos é exemplo e referência de time nacional e que vai sim apurar, porque isso é muito grave, que se aconteceu, o Cleiton vai precisar ser punido. Mas o Marcelo tem uma responsabilidade nisso. O Marcelo tem uma responsabilidade nisso importante. Por quê? Porque o Cleiton já tinha sido afastado no ano passado. O caso só voltou à tona. A história das cartas anônimas, ela já existiu no ano passado e isso causou a demissão dele. Então, por que foi recontratado? Se você já tinha o caso, quando o Marcelo Teixeira não era presidente no ano passado, era Andrés Rueda. Mas quem recontratou foi a gestão Marcelo Teixeira. Quem assinou a recontratação foi o Marcelo Teixeira. Então, o Marcelo Teixeira menosprezou o caso. Menosprezou um caso que não pode ser menosprezado. E como ele voltou à tona, tem que ir até o fim. Até o fim dos dois lados. Tanto das jogadoras que tem que ir até o fim para denunciar o assediador, quanto do Cleiton Lima, que se ele diz que é inocente, vai até o fim para provar que é. Assim, agora tem que ter... Como tinha que ter ido até o fim, o caso do Falcão, que foi absolutamente arquivado e esquecido. Patrícia, obrigada pelas informações e até breve. Quando você tiver qualquer informação nova sobre esse caso, a gente conversa de novo. Bom fim de semana, PVC, Domitila. E antes de eu me despedir, eu tô adorando o seu momento mamãe nas redes sociais, viu, Domi? Obrigada. Valeu, Patrícia. Bom trabalho por aí. Tchau. PVC, eu acho só que vale ressaltar, ainda mais a gente mora num país tão violento contra as mulheres, né, que denúncias de assédio e até assédio moral, né, de homens e mulheres podem ser feitas anonimamente pelo telefone 181. Você não é obrigado a se identificar na denúncia, até para proteger, né, porque a gente sabe a quantidade de feminicídio que existe diariamente nesse país.